Gente, vamos no nosso estudo da Palavra do Senhor. E eu lhes convido hoje a abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 20. Meu Senhor e Pai Celeste, se não for pelo Senhor, o que poderei falar para esse povo? Se não for pela capacitação do seu Espírito Santo. Eu me coloco à disposição, eu me coloco totalmente diante do Senhor, esvaziado de mim mesmo, para receber as devidas revelações, a fim de instruir seu povo e prepará-lo pelos dias da manhã. Pois que seja essa noiva santa e adornada, para assim o Senhor se aproximar dela. E eu lhe agradeço por mais uma terça-feira, Senhor, em que há pão e água nesse estudo. Muito obrigado, Adonai, em nome de Jesus Cristo. E todos dizem amém. Preparem-se, porque hoje mais uma palavra abençoadíssima para todos nós. Livro dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 20. A continuação daquilo que durante já semanas nós estamos meditando nas Escrituras, nós estamos no famoso discurso de Estevão, tinha esquecido até o nome dele, de Estevão, um grande evangelista, usado com milagres, com sinais, muito usado por Deus, que teve um fim para muitos trágico, de muito sofrimento, porém, tudo debaixo da permissão de Deus, porque nós veremos mais à frente que Estevão morreu apedrejado. Um homem que compareceu antes da sua morte frente a religiosos e que começou a estabelecer um discurso de unção e de poder, relatando a história desde Abraão, depois passando por Josué, depois passando por homens de fé, relatou a história do povo hebreu. E nesse versículo que nós vamos estudar, nós estamos num trecho onde Estevão relata a história de Moisés. Ah, Moisés, que é homem de Deus, amigo do Senhor, realmente um homem que se destacou, e nós vimos a semana passada, um homem que a Bíblia qualifica de extraordinário. Deus o viu de forma extraordinária. Um homem que se diferenciou do comum, do que é ordinário. Um homem que tinha tudo para ser o próximo faraó, mas decidiu se tornar um homem que decidiu descobrir sua identidade hebreia. Então nós vamos falar acerca de Moisés. Muitas coisas para falar acerca dele. Então diz a palavra do Senhor. Naquele tempo, nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa do seu pai. Versículo 21. Olha que diz. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Bom, o que chama minha atenção aqui é aquilo que Estevão fala acerca de Moisés e diz que Moisés foi abandonado. Ou seja, o início
da vida de Moisés, os inícios, começa justamente por um abandono. Abandono. Moisés foi abandonado, sim, e na verdade, a mãe de Moisés, ela não teve outra opção do que abandonar seu próprio filho, porque o próprio faraó mandou matar todos os meninos dos hebreus. Todos os meninos dos hebreus. Importante falar que Moisés foi o nome dado pelos egípcios. Foi um nome, Moisés é um nome egípcio, não é um nome hebreu. Não é um nome hebreu. Inclusive, as terminações, não sei se fala assim em português, mas os nomes egípcios como Ramsés ou Moisés, né? Sés significa filho de. Então, você vê que a raiz daquilo que Moisés recebeu desde seus inícios e as instruções que Moisés recebeu foi tudo a partir do Egito. Mas Moisés começou a sua vida por um abandono da sua própria mãe, com um propósito muito determinado, porque a Bíblia se diz que o faraó decidiu matar todos os filhos que nascessem homem do povo hebreu. Por quê? Porque o faraó começou a se preocupar da população hebreia, que estava crescendo muito. Ela estava crescendo muito e o povo hebreu, obviamente, por receber as promessas que estava desde Abraão, era um povo eleito, era um povo escolhido. Então Deus estava com esse povo. Mas o faraó, usado por Satanás, decidiu se levantar contra o povo hebreu e maltratá-lo de maneira em que o povo chegou a clamar de tanto sofrimento ao Senhor. E Deus ouviu o povo hebreu e mandou o famoso Moisés para salvar o povo hebreu. Uma história muito, mas muito bonita. No livro de Êxodos, capítulo 1, versículo 15, olha que diz: E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias. As parteiras, as hebreias, eles tinham pessoas que ajudavam a fazer com que as mulheres pudessem fazer o parto, né, de maneira certa. E diz assim: falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifra e o da outra Pua. E disse: quando ajudardes a dar à luz as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filha, diz o faraó, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera, antes conservaram os meninos com vida. Então, qual era o plano do faraó? O plano do faraó era de reduzir a população hebreia, isso que eu falo para você. Mas, vendo que a primeira tentativa de matar os meninos hebreus não funcionou, então o faraó partiu pelo plano B. E aí o negócio foi muito mais complicado para o povo hebreu. Olha, Êxodo, capítulo 1, versículo 22. Veja o que o faraó fez. Então ordenou o faraó a todos o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem, lanceis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Bom, diz a palavra do Senhor que Moisés se destacava
e se destacou tanto aos olhos de Deus, principalmente aos olhos de Deus, de todos. Era um menino extraordinário. Mas Moisés foi abandonado pela mãe. E mesmo sendo abandonado pelos pais, para ser educado por uma mãe que não era sua mãe, Moisés não viu isso como um handicap, como uma desvantagem. Pois vocês que estão me vendo agora, vocês podem ter muitos motivos pessoais de acharem em vocês desvantagem. Muitas desvantagens, comparando-se a outros. Mas o homem escolhido não vê isso como desvantagem, mas sim como sendo propósito de Deus. Como você lida com o abandono? Porque muitas pessoas não conseguem se levantar, não conseguem superar certas situações no qual no seu passado foram abandonadas. O abandono de um esposo, o abandono de um pai pelo pai não cuidar e uma pessoa ficar órfã. Filhos que se tornaram órfãos e hoje não conheceram a paternidade. Como vocês lidam com o abandono? É impressionante quantas pessoas hoje, inclusive que nos assistem aqui, passaram por um tipo de abandono e que fez com que a rejeição entrasse dentro da sua vida. Pessoas tão carentes em querer procurar e encontrar uma paternidade. Pois Moisés iniciou a sua vida, nasceu e foi abandonado. Mas você sabia que tudo isso cooperou para Moisés ser aquilo que Moisés é? Você sabia que até mesmo o abandono de Moisés cooperou para aquilo que Deus queria fazer na vida de Moisés? Pois eu quero lhe dizer, hoje aqui, que todas as experiências que vocês tiveram, mesmo que aparentem ser desvantajosas, comparando-se você a outras pessoas que não passaram por aquilo que vocês passou, pois eu vos digo, por aquilo que hoje você está vendo aqui, por aquilo que hoje você está ouvindo nessa mensagem, Deus usará tudo isso para se transformar sua vida, se realmente vocês estão dispostos a viver aquilo que Moisés viveu. Porque quem se coloca nos caminhos, no reto caminhos do Senhor, o Senhor transforma a vida dessas pessoas e assim começa a criar, a formar um testemunho inigualável. Pois assim para essas pessoas, Deus pode mudar a sua história. Você pode ver isso como uma desvantagem e, na verdade, em alguns casos, é entendível. É entendível. Mas eu lhes convido a pensar a partir de hoje que aquilo que Satanás usou contra você, martelando sua mente anos e anos, como você sendo a parte, o fracassado, pois essa desvantagem do passado e do presente, Deus o usará
ao seu favor. Ao seu favor. Era necessário que Moisés se desligasse do seu povo para cumprir um propósito no Egito, a fim de ser uma voz ativa. Quando no tempo aceitável do Senhor, Deus o levantou e se apresentasse diante do faraó para falar em nome do Senhor e Deus do universo. Que testemunho lindo! Pois mesmo no abandono do próprio Moisés, mesmo no seu abandono, pois eu lhes digo, Deus tem seu propósito. Vocês crê, filho do homem? Você que está me vendo, acredite nisso. Porque você acreditando nisso, você está dando a possibilidade de Deus lhe mostrar aquilo que você precisa focar a partir de hoje. Para que assim o Senhor lhe mostre as diretivas que amanhã você precisa tomar. Porque os que não querem sair daquilo que Satanás em tempos do Egito passaram, focam o seu passado. E essas pessoas não conseguem ver, porque veem o seu passado como algo de fracasso e de maneira em que essas pessoas foram injustiçadas e não têm mais oportunidade e possibilidade de sair da sua situação. Pois o seu passado servirá, sim, para o cumprimento daquilo que Deus quer lhe mostrar hoje e amanhã. Porque quando uma pessoa conta seu testemunho, quando verdadeiramente essa pessoa é transformada pela palavra de Deus, pois essa pessoa passa a ser usada por Deus para resgatar outras pessoas que assim também foram como você. Aleluia! Então, usa aquilo que foi doloroso a seu favor e não como uma desvantagem. Aleluia! Vê positivamente. Não seja pessimista. Veja como tu precisas ver. Amém? Então, mesmo no abandono de Moisés, Deus tinha seu propósito. Pois o homem vê muito diferente do como Deus vê, meus queridos. Desvantagens. Há pessoas que têm um biotipo gordo e outros têm um biotipo magro. Outros são gagos. Sabia que Moisés era gago? E Arão, o seu irmão, falava muito bem. E ali, desvantagem, mesmo Deus querendo usar Moisés, e ali? Pois Deus usou até mesmo Moisés com sua desvantagem. Como você quer ver a sua desvantagem? Como um obstáculo? Ou de uma maneira e perspectiva diferente em colocar o seu favor até mesmo as dificuldades e as experiências passadas para cumprir aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Pensa positivo. Então há pessoas gordas, há pessoas magras, há pessoas gagas, há outros que têm facilidade de se expressar. Alguns nascem com traços belos, bonitos, outros não possuem formosuras. Mas quando o homem se decide a fazer parte dos planos divinos, Deus o usará, mesmo que este tiver deficiência. Glória a Deus. Você sabia que a falta de formosura de Jesus tinha seu propósito? Você sabia que Jesus não era bonito? Jesus não tinha formosura.
Sabia disso? Está no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 2, diz assim, ó. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza, falando de Jesus, tá? Ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Ou seja, as pessoas fisicamente, Jesus fisicamente não tinha atração. Ele não era bonito. Agora, eu pensei sobre isso. Qual seria o propósito do Pai permitir que o Filho de Deus vivo escolhesse um corpo que não chamaria atenção, um corpo que não teria formosura aos olhos dos homens? Por quê? Deus poderia escolher um corpo realmente de um príncipe, de um homem aprazível, formoso aos olhos dos homens, mas o Pai não escolheu isso. Agora, por que Deus teria feito isso? A resposta é simples. Eu gostaria de apresentá-lo para você hoje. Pois Deus não quis que os homens tenham a revelação do Messias pelo que as aparências físicas revelam, mas pelo que o Espírito Santo revela para o homem. Essa é a resposta. Ou seja, na sua primeira vinda, Jesus, o Messias, quis se apresentar de tal forma que mesmo que muitos o vejam pela sua aparência, muitos não o reconhecessem. Por quê? Porque quem julgava Jesus pelas aparências não tinha revelação de quem Jesus era. Mas quem julgava pelo Espírito, como Pedro, né? Quando julgou Jesus, lembra-se de Pedro? Diz assim para Jesus, tu és o Filho de Deus vivo? E Jesus respondeu, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito do Senhor. Então, quem julgava pelo Espírito, como Pedro julgou, este tinha a revelação. Para alguns, Deus concedeu um talento. Deus concedeu um talento. E para outros, Deus concedeu 5 talentos. Pois quem tem um e se sente em desvantagem quando se compara com aquele que tem 5, esta pessoa não entende os planos de Deus. Essa pessoa não entende Deus. Pois a partir de hoje, escuta isso, a partir de hoje, não vê aquilo como desvantagem. Não veja aquilo que poderia ser fraqueza sua aos olhos dos homens como algo desvantajoso. Não! Mas entenda que Deus dá a porção a cada um segundo a sua escolha e propósito. Moisés, ele supera o abandono dos seus pais, supera a sua gagueira, supera a sua rejeição. Você sabe por quê? Porque Moisés quis entender a sua identidade hebreia. Moisés se destacou de muitos, porque Moisés quis entender sua identidade hebreia. O que lhe fará superar as suas desvantagens, seja abandono, seja rejeição, seja acontecimentos passados, não é você focar aquilo, é você querer entender a sua identidade cristã. O que Deus me vê? Como Deus me vê? Ou seja, eu preciso focar a minha identidade paterna, celestial. Se realmente há dentro de você essa motivação, eu lhe garanto que sua perspectiva
vai totalmente mudar. O odre velho vai quebrar para um odre novo se preparar a fim de receber o vinho novo. E assim o Senhor mudar sua vida. Pois Moisés quis entender a sua identidade hebreia. E quando este procurou saber mais tarde de onde vinha e quem era o seu povo, que Deus o revelou, e este passou a conhecer muito mais do que um pai natural, muito mais do que ser aceitado por um povo. Moisés foi aceito pelo Deus do universo e entendeu que ele era na perspectiva de Deus e não segundo aquilo que os homens avaliam ser correto. Moisés entendeu quem ele era em Deus. Vamos continuar, meus queridos, acerca de Moisés. A gente tem coisas lindas para apresentar aqui. No versículo 23 diz assim: ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Olha isso, a história é linda. Ao ver um deles sendo maltratados por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se aos dois israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz entre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Onde? Gente, que maldade. E que história, meus amigos. Que história de Moisés. Ou seja, Moisés não conhecia Deus. Porém, já no coração de Moisés estava brotando o desejo de conhecer sua identidade hebreia. E para defender um hebreu de maltratos, porque o Egito estava maltratando os hebreus, colocando um jugo pesado sobre eles. E um desses dias Moisés estava lá passeando, não sei o que estava fazendo, mas de repente avista um egípcio maltratando, batendo no hebreu, e aí Moisés decidiu defender o hebreu e mata o egípcio. Só que no dia seguinte, olha isso, no dia seguinte apareceram dois hebreus discutindo fisicamente, né? Batendo uns aos outros, e Moisés, vendo isso, interveio e lhes disse: olha isso, homens, vocês são irmãos? Vocês são irmãos, vocês são hebreus, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés. Olha isso, que testemunho, que bonito, hein? Empurrou Moisés e disse: que eu nomeei o líder e juiz sobre nós. Quer matar-me como matou o egípcio? Onde? Eu lhes falo, meus queridos, que testemunho esses dois deram para Moisés, que estava a se aproximar do caminho da verdade. Que testemunho, né? Ou seja, os hebreus que deveriam dar o exemplo, sendo supostamente filhos de Abraão, pois Moisés que estava se aproximando da verdade, do caminho, do conhecer o Deus do universo, pois esses dois se tornaram pedra de tropeço para Moisés. Eu acredito que cabe as palavras de que Jesus diz: para aqueles que faz cair um dos pequenininhos, melhor para esses colocar uma pedra de moinho no redor da cabeça dessa pessoa e jogar-se no mar.
jogar-se no rio. Ou seja, ai daqueles que se tornam pedra de tropeço para quem Deus escolheu. Ai desses. Ai desses. E que carta de visita esses dois hebreus estavam apresentando para um príncipe do Egito que estava prestes a abdicar do seu título. Que carta de visita, meus amados. Que testemunho. Pois essa passagem seria diferente daquilo que se vê em alguns lares evangélicos. Essa passagem desses dois que brigam, desses dois homens, desses dois hebreus que brigam, você acha que difere de muitos lares que inclusive estão nos vendo aqui? Essa passagem relata que essa passagem relatada aqui, não se assemelha a muitos hebreus, aliás, se assemelha, a muitos hebreus da igreja evangélica ou ramificação cristã, que na verdade afirmam serem filhos de Abraão, mas os seus frutos e testemunhos são vergonhosos para todos os Moisés, que ainda não são Moisés, que têm o cajado nas mãos, mas que poderiam se tornar Moisés. Gente, a primeira coisa que Moisés viu dentro do povo hebreu foi essa vergonha. Foi essa vergonha. Coloca-se no lugar de Moisés. Primeira imagem que Moisés viu de suposto dois irmãos hebreus é um testemunho de briga. Vocês querem que seus filhos se tornem dignos de um propósito divino? Mas o que os pais estão fazendo dentro de casa? Será que os pais não se assemelhariam a esses dois que discutem e depois esses dois têm a coragem de incentivar seus filhos e pedir para esses em conhecer o Deus de Israel, sendo que os pais são aqueles dois hebreus que dão péssimos testemunhos? Pois muitas pessoas são esses hebreus das igrejas evangélicas ou pessoas de ramificações cristãs. Afirmam ser filhos de Abraão, mas não são. Mas além de ainda serem escravas do faraó, escravas do pecado, eles são pedras de tropeço para que se aproxima a conhecer o Deus de Abraão. Pois mesmo pobres, eles são cegos pelo orgulho e agem envergonhando o Evangelho de Cristo, porque as obras das suas mãos e pensamento e o reflexo de um Deus desconhecível, aonde o amor não habita, aonde o perdão não existe, aonde a maldade e iniquidade são parte deles. Um péssimo testemunho de dois homens que poderiam ter impedido Moisés de prosseguir a querer se aproximar do povo que Deus escolheu. Mas hoje eu lhes digo, se hoje em vez de ver dois irmãos se amando, escuta isso, se hoje em vez de ver dois irmãos se amando, dois cristãos, verdadeiramente cristãos, vocês entrando numa igreja, você viu
dois irmãos se matando com palavras? Você viu dois irmãos se matando por posições? Você viu dois irmãos se matando por status? Então, Moisés, escuta-me bem. Escuta-me, Moisés. Prossegue. Prossegue. Porque Satanás ainda pode estar com quem disse ser de Deus, mas não são. Mas se você é um Moisés, que Deus te chamou para conhecer o Deus de Israel, e você teve uma péssima imagem daquilo que deveria ser imagem de Cristo, mas não é, pois eu lhes falo, não desanima. Não foca aquilo que você viu como péssimo testemunho. Prossegue, Moisés. Prossegue, porque nem todos os que habitam em Israel são israelitas legítimos. Prossegue, porque quem lhe chamou a ser o que deve ser não são os homens, mas o Senhor dos Exércitos, o Deus do universo. Para Moisés conhecer o Deus do povo escolhido, Moisés teve que fugir do sistema do Egito e fugir do sistema religioso hebreu que poderia afirmar ser filho de Abraão, mas não era. Pois não se choca o que eu vou lhe falar agora. Mas na igreja evangélica, vocês provavelmente vão ver muitos péssimos testemunhos. Já ouviu muitos escândalos. Muitos homens brigando entre eles para ter poder na televisão, por exemplo, e usar milhões de reais dos dízimos e ofertas de um povo para possuir o primeiro lugar no Ibope em redes abertas. Mas Deus não está nisso. Deus está além de tudo isso. Pois se Moisés houvesse focado esses dois filhos do diabo, porque realmente, para serem usados de maneira em que, além de exortar Moisés, ele diz assim, então me mata como você matou. Ou seja, esse filho do diabo foi usado para trazer culpabilidade do coração de Moisés. Em vez de dizer, gente, obrigado por nos ajudar, obrigado. Eu acredito que sua motivação, Moisés, foi nobre em querer realmente nos ajudar. Não. Esses dois homens foram execráveis, foram ímpios, maldosos. Pois se Moisés houvesse focado esses dois filhos do diabo, Moisés não teria dado prosseguimento naquilo que Deus iniciou em Moisés, em gerar no seu coração o desejo de conhecê-lo. Prossegue. Mais uma vez vos digo, prossegue. Se vocês passaram por um ministério onde você presenciou tais testemunhos vergonhosos, então que isso não seja o que irá lhe deter. Atrás disso, há um propósito, Moisés. Há um propósito, Moisés. Porém, se você vendo isso, se você presenciando esses tipos de irmãos que discutem, que se matam entre eles, tanto em palavra como em títulos, e mostrando para você, revelando os reais frutos que não condizem com a família de Cristo. Se vocês vendo isso, vendo esses supostos irmãos se mataram presos pelo jugo do Egito,
vocês não fugir deles, então certamente, mais cedo ou mais tarde, você se parecerá a eles. O que um povo que se diz hebreu, mas não vive como um povo escolhido de Deus, pode lhe oferecer, amados? O quê? Nada. Não pode lhe oferecer nada. Pois veja o que Moisés fez no próximo versículo 29, diz a palavra: ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Se verdadeiramente, amados, você foca Deus e não os homens, então não temes se durante um tempo você foge pelo deserto, porque mais cedo ou mais tarde o Senhor lhe atrairá no Sinai e terá seu encontro com Deus. Eu tenho orado para que muitos que vivem dentro desse sistema evangélico corrupto por muitos, mas não por todos, mas corrupto por muitos, para que esses Moisés, saindo das suas antigas casas egípcias, possam encontrar Naosi, e ali conhecer uma família de irmãos verdadeiros, conhecer uma liderança temente a Deus e conhecer o Deus que se apresentou a Moisés no Sinai. Pois cabe a muitos de vocês escolherem, pois nesse manancial há água para você e sua família. Mesmo que esteja no deserto, fugindo para Midian, fugindo de Ramassés, pois Deus providenciou esse ministério da OSE para você, meus queridos. Assim, Estevão conta a história linda de Moisés. Há muitas pessoas como vocês que desistiram de ir para uma igreja, ou que desistiram de prosseguir numa religião. Decepcionado? Por que será? Porque aquilo que eles pensavam ser, não era. Pois mesmo que a primeira impressão que Moisés teve do povo escolhido de Deus foi terrível, Moisés virou a página e prosseguiu. Mas depois, Deus se revelou para Moisés. É isso que Deus quer fazer para a sua vida. Vocês querem? Desejam? Então deixe-me orar por sua vida. Querido Pai, amado Senhor, possivelmente essa pessoa se encaixa dentro daquilo que o Senhor expôs por meio de sua palavra, usando a sua palavra para falar de características no qual essas pessoas passaram ou estão passando. O Moisés que foi abandonado, mas que essa desvantagem foi usado para um propósito, para que assim Moisés tivesse sua história e seu testemunho para contar. O Moisés que tinha tudo para se afastar e até mesmo abandonar o povo hebreu. Mas Satanás usou até mesmo falsos hebreus, péssimos testemunhos, para fazer com que Moisés abandonasse o próprio Senhor, abandonasse o desejo de conhecer o verdadeiro Deus.
Mas essa pessoa, Senhor, que está me vendo nesta noite, não vai abandonar e vai usar tudo aquilo que passou em seu favor e não contra ela. Eu sei, meu Pai, que Tu estás me usando para falar com essa vida, a fim de que essa pessoa prossegue para a Sua honra e para a Sua glória. Obrigado, Pai, porque se essa vida está ouvindo essas palavras, é porque ainda há esperança. Ainda há esperança para Moisés, que quer ser Moisés. E nessa noite, no deserto dessa pessoa, o Senhor se revela. Em nome de Jesus. Obrigado por essa vida, Senhor. Por trazer essa vida aqui. Amém e amém.